Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse momento nós vamos resolver alguns exercícios sobre o assunto polímero, né? Que nós vimos em sala de aula, tá? E vai ser alguns exercícios que eu vou responder para que vocês possam ter, digamos assim, um aprofundamento melhor ou uma fixação melhor do conteúdo que foi visto em sala de aula, tá bom? Depois eu vou passar, eu já sei qual é o exercício que eu vou passar para vocês responderem e entregarem, valendo nota para a gente somar com a nota da prova, tá bom? Vocês pediram um exercício? Pois eu vou passar um exercício para vocês. No último vídeo dessa gravação, se eu me lembrar, já no último vídeo eu já falo qual é o exercício que vocês vão ter que fazer. Se não, na sala de aula eu consigo passar para vocês as questões para que vocês possam pesquisar e resolver esses exercícios. Vai ser um exercício um pouco mais abrangente, envolvendo, eu acredito que tudo que a gente já viu, né? A parte de nomenclatura de hidrocarbonetos, né? A parte de polímero e também a parte de combustível, né? Octanagem, né? Essas coisas aí, tá bom? Vamos aqui tentar entender o que é que está querendo essa questão, né? Qual é a maior questão de número 1 aqui, pessoal, ó. Qual é a maior vantagem apresentada? Deixa eu ir logo aqui para minha caneta. Vou dar aqui de cor. Vamos lá. Qual é a maior vantagem apresentada pelos biopolímeros no que diz respeito ao aquecimento global? Pessoal, biopolímeros, polímeros nós já sabemos. Nós vimos na sala de aula que tem substâncias de moléculas grandes, muito utilizadas no dia a dia, né, da nossa vida, que são compostas por moléculas grandes, enormes, de peso molecular muito alto, e que se você pudesse visualizar a molécula, né, dessas substâncias que se refere aos polímeros, nós veríamos que há uma repetição de moléculas menores. Aí eu vou dar um exemplo, é o caso do amido. O amido é uma molécula grande, formada por milhares de moléculas de glicose. Então o amido é um polímero, tá certo? A molécula grande nós chamamos de polímero, e as moléculas que compõem, que se ligam para compor o polímero, as moléculas menores, nós chamamos de monômeros, tá certo? Os biopolímeros são polímeros derivados, tá? Bio quer dizer vida. Então, os biopolímeros, eles podem ser entendidos como sendo polímeros derivados de quê? A partir de matérias-primas renováveis, tá bom? Existem os polímeros, a maioria dos polímeros que a gente vê no dia a dia, embalagens de copo descartável, embalagem de produtos de limpeza, brinquedo, os plásticos de uma maneira geral, o próprio filmito que a dona de casa usa, eu uso na cozinha. Então, a maioria do que a gente vê, plástico, o material que compõe as impressoras, o material plástico, teclado, né? Todos esses componentes aí de natureza plástica, sólida, né? Tem como fonte, tem como origem, né, o petróleo, que é um combustível fóssil, né? Uma origem, né, de energia fóssil, tá? Então não são os que são derivados do petróleo, não é considerado como sendo biopolímero, apenas os que são derivados, né, de produtos renováveis, que nós podemos citar. O milho é fonte de amido, tá? Milho é fonte de amido. Cana de açúcar não é fonte de amido, mas é fonte de sacarose. Sacarose tem frutose e tem glicose, tá? Celulose, tá? Celulose é fonte é um polímero também, né? A base de glicose. Os monômeros são glicose. E tem também alguns polímeros derivados de origem animal, como é o caso de quitina, né? Quitina, que compõe, por exemplo, o material que compõe a casca do camarão, tá? Então, qual é a maior vantagem apresentada por esses biopolímeros? Que a questão, eu dei essa introdução para você entender, né, o que é um biopolímero, mas a questão quer saber qual é a maior vantagem
apresentada por um biopolímero, tá certo? A principal vantagem que nós podemos ter em mente é a questão do redução dos impactos ambientais em virtude da utilização de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis, né, causam um certo efeito, né, ambiental. Por quê? Porque quando se produz um polímero de origem fóssil, se produz carbono, gás carbônico, tá certo? Então, assim, você, ao produzir um biopolímero e utilizando uma fonte renovável, né, além dessa questão de você reduzir emissão de gás carbônico, primeiro ponto, o outro ponto seria reduzir o uso desse combustível, dessa fonte, né, não combustível, mas dessa fonte não renovável, que é o caso do petróleo. Então, para a gente responder essa questãozinha, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui para vocês qual seria a principal vantagem. Eu vou colocar aqui a principal, a maior vantagem, tá? Reduzir a principal, o maior, né? Questão 1, tá? Aqui, tá, pessoal? Vou botar aqui, ó. Questão 1 seria reduzir, tá? Reduzir o uso, tá? Reduzir o uso de fontes fósseis, tá? Fósseis. Essas fontes fósseis, nós temos que entender que elas são não renováveis, tá certo? Redução do uso, né, de fontes fósseis, né? E a gente entende essas fontes fósseis como sendo fontes não renováveis, tá certo? Nesse caso, se eu reduzo, né, esse uso de fontes fósseis, digamos assim, eu reduzo também, eu posso reduzir também a escassez do petróleo. Então vamos botar aqui consequente, né, se eu reduzo o uso, né, dessa fonte fóssil, né, que é uma fonte não renovável, isso pode me levar por consequência, tá, a redução, né, redução de quê? Na escassez e no aumento do preço do petróleo, tá bom? Com consequente redução ou perigo ou risco, né? Com consequência redução vou botar aqui, de risco de escassez, né? A gente pode perceber isso sim, risco de escassez e também o quê? E aumento do preço, tá? Do petróleo, tá bom? Podemos ficar por aqui. Então essa é a principal vantagem, né, de se ter um biopolímero, né? De se ter um biopolímero, né? Um polímero, digamos assim, que ele é resultante não de petróleo, não de uma fonte fóssil, mas resultante de uma fonte renovável, como é o caso da polímeros derivados do amido, né? Que o milho você pode plantar, colhe e depois você pode plantar de novo. Ou seja, teoricamente, parece até uma fonte inesgotável, né? Não é como o petróleo. O petróleo está lá, no solo, está no mar, mas aí quando você retira, já era. Retirou, não tem mais, tá bom? Já era. Enquanto que se você tiver uma fonte renovável, né? No meu caso também da cana-de-açúcar, você pode plantar, colher e depois você pode plantar de novo. Tá certo? Então, aparentemente fica uma coisa meio que inesgotável. Então, essa é a grande vantagem de se utilizar esses biopolímeros que são derivados dessas fontes mais vegetal ou animal também, né? O caso da quitina, que é um dos componentes da casca do camarão, por exemplo. Tá bom? Ok? Questão número 2. Questão número 2 pergunta se todo polímero verde ele é biodegradável. Então a gente tem que entender o que é que eu entendo como polímero verde e o que é que eu entendo como biodegradável. Tá certo? Todo polímero verde é biodegradável, né? A resposta
para essa pergunta é não. Mas vamos tentar justificar? A resposta é não. Tá? Professor, o que é um polímero verde? É um polímero, tá? Polímero verde é um polímero derivado, tá certo? Derivado de fontes renováveis, né? Derivados de fontes renováveis, tá certo? Então, como por exemplo, nós podemos citar aqui, existe na verdade uma diferença entre um polímero, né, obtido dessa fonte renovável do obtido a partir de fontes fósseis, tá? Quando a gente diz que o polímero é obtido de uma fonte renovável, é um polímero que pode ser obtido, por exemplo, da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar pode ser a fonte de produção do polietileno a partir do álcool. O álcool vem da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, na verdade, a cana-de-açúcar vai produzir a sacarose, né? Que é o açúcar presente no caldo de cana. O caldo de cana é convertido em açúcar através da fermentação. Perdão, o caldo de cana ele é convertido em álcool através da fermentação. Perdão, ele é convertido em álcool. E o álcool vai ser convertido em polietileno. Só que o polietileno não é biodegradável. Ele demora anos, né, para se decompor na natureza. O plástico polietileno não é biodegradável. Quando um polímero é biodegradável, como é o caso do polímero derivado da mandioca, né, do amido proveniente da mandioca ou amido proveniente de uma outra fonte, né, tá certo? Então, esse amido proveniente, o polímero derivado da mandioca, né, como é o caso em algumas sacolas, né, a base desse polímero de amido, né, que é derivado da mandioca, são biodegradáveis. Por quê? Porque demoram semanas ou apenas meses, menos de um ano, ele se decompõe na natureza por ação de quê? Bactérias, fungos ou algas que existem na natureza. Tá certo? Então, o polímero verde, ele tem como fonte uma fonte renovável. Por exemplo, cana-de-açúcar. O polímero verde pode ser, tá, biodegradável se ele levar de semanas a meses só para se decompor, como é o caso das sacolas, né, proveniente de amido, que é proveniente da mandioca, da raiz da mandioca. Mas pode ser que tenha um polímero, é o caso do polietileno, que é derivado de que é chamado de polímero verde, mas não é biodegradável. Então não confundam. Eu vou botar aqui que o polímero verde, deixa eu apagar. Eu queria começar com o O aqui, tá? Começar com o O aqui. Ok, vamos lá. Eu vou botar aqui para você não esquecer, ó, o polímero verde, pessoal, o polímero verde é derivado, tá, de uma fonte renovável, tá? Renovável. Eu vou botar aqui entre parênteses, por exemplo, cana de açúcar. Cana de açúcar é uma fonte renovável, tá? Que pode dar origem a um polímero e, no caso, a um polímero, digamos assim, que não é biodegradável, tá? Então, só conceituando que o polímero verde é derivado de uma fonte renovável, no caso, cana-de-açúcar, tá? Mas, por ser um polímero, isso aqui é um U, né, pessoal? Perdão aí. Um polímero verde, que está relacionado à sua origem, né? Mas por ser um polímero verde, não significa, tá? Automaticamente, tá? Não significa automaticamente
ser biodegradável. Professor, como assim? Como assim? Por exemplo, vou botar aqui como exemplo. É até bom que vocês anotem essa respostinha aí. Ó. Por exemplo, tá? Por exemplo, a cana-de-açúcar, tá? Pode ser origem de um polímero conhecido da gente, ou seja, origem do polietileno, polímero. Polietileno, que é um plástico utilizado para a fabricação, por exemplo, de mangueiras de irrigação. Mangueira, aquelas mangueiras de gotejamento, que se utiliza em gotejamento e também em microaspersão, tá? Não o cano, aqueles canos azuis de irrigação ali é PVC, é outro polímero. Mas o polietileno é utilizado para, por exemplo, para essas mangueiras de irrigação, né? Para gotejamento e microaspersão. Então, a cana-de-açúcar pode ser origem do polietileno, mas o polietileno não é biodegradável. A gente pode ficar por aqui. Degradável. A gente pode ficar na nossa resposta por aqui. Não precisa detalhar mais que isso, não. Por quê? Porque ele perguntou se todo polímero verde é biodegradável. Eu já disse que não e justifiquei. Na verdade, eu poderia até dizer que a justificativa é a partir daqui, ó. Por exemplo, a cana-de-açúcar pode ser origem do PE, que é o polietileno, mas o polietileno não é biodegradável. Tá bom? Ok? Resposta é não. Tá aí a justificativa da questão 2. Tranquilo? Tá? Beleza. Qual das informações abaixo é incorreta? Questão 3. Qual das informações abaixo é incorreta? Eu gosto muito dessas questões para você saber se é verdadeiro, falso, se é correto ou incorreto, porque você procura estudar de uma forma que você não memorize. É uma questão que não força você a memorizar informações, mas que exige que você saiba ler, evidentemente, que você possa dar uma lida no conteúdo e possa fixar algumas informações em termos de conceito. Tá? Então, na alternativa A, o que é que diz aqui? Ó? Os polímeros verdes, que são os polímeros cuja fonte pode ser animal, né, ou vegetal, renovável, ok? Os polímeros verdes têm um ciclo de produção mais sustentável do que os similares petroquímicos. Essa afirmação aqui é verdadeira. Essa afirmação aqui é verdadeiríssima. Tá certo? Ela é verdadeira, tá correta, tá? Porque a partir do momento que você cultiva, por exemplo, cana-de-açúcar, então, aparentemente, eu estou usando esse termo aparentemente, a cana-de-açúcar, ela parece ser uma fonte do meu polímero, polietileno, né? Como eu já dei como exemplo nessa questão 2, parece ser inesgotável, né? Porque você planta a cana-de-açúcar, você colhe, a cana-de-açúcar rebrota, você colhe de novo, a cana-de-açúcar rebrota, você colhe de novo. Claro, você vai gastar com defensivo, vai gastar com adubo químico, tudo bem, isso aí faz parte. Em qualquer atividade agrícola, né, de produção de alimento, tá? Mas assim, a produção desses polímeros, né, o ciclo de produção do polímero, né, ou também, né, do próprio da fonte, né, por exemplo, cana-de-açúcar, é mais curto e mais sustentável, né? Você tem um ciclo que se encerra e imediatamente ele começa, né, novamente esse ciclo de produção, né, da cultura que vai dar origem ao seu biopolímero, tá certo? Então essa informação aqui é verdadeira. O PLA, que é um outro polímero, que é o poliácido lático, é um polímero de origem animal. Tá, pessoal? É um polímero de origem animal. É um biopolímero, tá? É um biopolímero de origem animal. Nesse caso, né? O ácido lático é o monômero, né? Tem origem em biomassa, ou seja, né? Portanto, é um polímero verde, tá? Portanto, é um polímero verde. Muito bem. Então, esse PLA, ele tem origem em biomassa, né? Porque ele pode ser produzido, por exemplo, esse poliácido, né? Esse poliácido lático, né? PLA, tá?
ele é um polímero derivado do ácido lático. E esse ácido lático, ele pode ter como origem uma fonte renovável, como é o caso da cana-de-açúcar ou milho, tá? O próprio milho também, né? Que o milho é uma fonte de amido, a cana-de-açúcar é fonte de sacarose, né? Então, através de reações químicas, consegue-se produzir o poliácido lático a partir desses açúcares aí, a partir dessa glicose, tá? Então, esse PLA tem origem em biomassa? Sim. Portanto, é um polímero verde. Ok, essa afirmação também é uma afirmação verdadeira, tá? Também é uma afirmação verdadeira. Está correta. Deixa eu mudar aqui para preto. Está correta. Aqui a letra V está correta. Eu observando aqui a letra A, uma frase menor, eu queria já resolver essa daqui, ver se ela é verdadeira ou falsa. Diz assim: os biopolímeros, né, que são os polímeros derivados de fontes renováveis, tá? O conceito de biopolímero é um polímero derivado de uma fonte renovável. Tem origem em fontes renováveis. Essa afirmação aqui ela já é verdadeira. Pronto, tá certo? Caiu. Isso aqui é praticamente o conceito de biopolímero. Tá? Na letra D diz assim, ó, o uso de biomassa, quando a gente fala em biomassa, por exemplo, produção, né, de uma cultura, né, que possa produzir grande massa vegetal, né? Por exemplo, cana-de-açúcar, né? Biomassa, né, para produção de quê? De sacarose, tá certo? Aqui diz que o uso de biomassa é vantajoso em relação ao material fóssil do que tange aos impactos ambientais. Pessoal, isso é uma afirmação verdadeira, tá? Porque quando se utiliza, digamos, uma biomassa para ser fonte de um polímero, ou seja, para ser fonte de um biopolímero, durante o processo de produção, né, da cultura, de desenvolvimento da cultura até a colheita, no caso da cana-de-açúcar, há sequestro de gás carbônico do ar atmosférico. Tá certo? Enquanto que no petróleo, durante seu processo de produção, né, extração, extrai-se o petróleo e para a produção, né, do biopolímero, há eliminação, né, de gás carbônico. Então, em termos de impacto ambiental, o uso de biomassa é mais vantajoso, né, além de ser renovável. Tá bom? Então essa afirmação também é verdadeira. Pessoal, olha, a única alternativa que a questão deixou para que a gente possa dizer que é falsa ou incorreta é essa letra C. Eu vou responder ela aqui como errada, tá? Mas pessoal, o PET, que é o polietileno tereftalato, tá? Não é o polietileno, é polietileno acrescido de um outro monômero, tereftalato. O PET verde tem as mesmas propriedades mecânicas do PET petroquímico. É a única alternativa que nós temos aqui como sendo, né, já que perguntou qual das afirmações abaixo está incorreta, é essa daqui, tá? Mas eu particularmente, aí eu vou dar uma opinião de um mero professor, eu não concordo, tá? Eu vou até dar uma pesquisada para ver se eu consigo confirmar isso que eu vou falar para vocês. Eu vou deixar como é, de errada ou incorreta. Se fosse uma questão de prova, vocês marcariam essa letra C, tudo bem, tranquilo. Mas quando a gente fala em polietileno tereftalato, a molécula em si, o polímero, é uma molécula só, tá? É polietileno tereftalato. Acabou. Se é de origem, por exemplo, o polietileno, vou falar aqui de polietileno, só de polietileno. Polietileno, PE. Ele pode ser de origem petroquímica, petróleo, né? Resíduo fonte fóssil, mas pode ser de origem também a partir da cana-de-açúcar, né? Que vai produzir sacarose, por fermentação produz o álcool, e aí o álcool utiliza para produzir o polietileno. As características para o polietileno são as mesmas, tá? Independente da fonte, porque é polietileno. Tá? O polietileno do petróleo é o mesmo polietileno derivado da cana-de-açúcar. Eu confesso para vocês que eu não sei com relação ao polietileno tereftalato. Então, assim, eu vou colocar como é, porque é a única alternativa que sobrou, né, das outras 4, A, B, D e E, tenho certeza que está correta, mas eu esperaria que essa característica para o polietileno, né, independente da fonte, as propriedades químicas, mecânicas são as mesmas, eu esperaria para o polietileno tereftalato. Não sei se foi um erro de digitação, até acredito que não,
Pode ser eu que não tenha a informação para confirmar isso aqui. Se aqui na questão fosse PE ao invés do T, não tem o T aqui, essa resposta estaria correta. Se não tivesse o T aqui, ó, e nem aqui, essa resposta estaria correta. Então não teria nenhuma afirmativa aqui incorreta, tá? Mas como é o polietileno tereftalado, pode ser que as propriedades dele, né, se ele for de origem verde, seja diferente das propriedades do PET de origem o quê? Petroquímica, né? Origem fóssil, origem do petróleo, tá? Com o polietileno eu tenho certeza que não. As propriedades são as mesmas, é o mesmo produto, tá bom? O que muda é a fonte, uma é renovável e a outra não é, tá certo? Eu esperei que fosse a mesma. Então, como sobrou, vamos deixar ela como sendo incorreta, tudo bem? Né? Beleza, então. Vamos lá para mais uma? Muito bem. Nessa questão aqui, pessoal, é mais uma prática, mas eu achei interessante, apesar de não haver necessidade da gente ir para o laboratório fazer essa prática, mas existe aqui algumas informações que a gente vai utilizar, principalmente essa tabela aqui, ó, tá? Essa tabela. E essa tabela aqui com densidade, tá? Aqui tem os líquidos, né? 3 tipos de líquidos com suas respectivas densidades, tá? Então é uma prática de laboratório, mas que dessa prática surgiu-se algumas perguntas que a gente vai tentar responder. Isso aqui faz parte do livro texto, tá? Em síntese, o que é que digamos, a prática pede para você fazer? Você recolher 4 materiais plásticos diferentes, tá bom? Que seriam fornecidos pelo professor, tá? Seriam fornecidos pelo professor, tá bom? 2 copos com capacidade de 300 ml, para colocar água e você colocar esses materiais plásticos dentro desse copo, que você vai precisar só de pedacinhos, né? Para colocar dentro de água e boiar, ou dentro do álcool, e eles vão boiar ou vão descer, né, para baixo, por ser mais denso, tá? Água de torneira, uma pinça de 10 cm, 300 ml de etanol PA, praticamente, 92,8 NPM, né? Certo? Se não sabe o que é esse NPM, eu posso explicar depois, tá? Esse NPM, na verdade, significa dizer que cada 100 gramas do álcool, você tem 92,8 gramas, aliás, cada 100 gramas do álcool, do líquido, né? Álcool, você vai ter 100 gramas do componente principal, que é o álcool etílico, né? Porque o álcool, ele é misturado com água, né? Mesmo esse usado em laboratório, né, tem um pouquinho de água ainda. Então, quando se diz que o NPM é 92,8 graus, e NPM significa dizer que é em massa. E o que é que significa em massa? 100 gramas, se você pesar 100 gramas, né, desse produto comercial aí, desse álcool, você vai ter 92,8 gramas do álcool, né? C2H5OH, tá ok? Então, imagine que você tenha esses 4 materiais, né, que seria fornecido pelo professor. 4 materiais, quais são? Polietileno de alta densidade, cuja densidade se encontra aqui nesse intervalo, tá certo? O polipropileno, que é um outro polímero, cuja densidade se encontra nesse intervalo. Você pode ver que ele é menos denso do que o polietileno de alta densidade. O poliestireno, cuja densidade está dentro desse intervalo aqui, de 1,04 a 1,08. Ele é mais denso do que esses dois, né? E o PVC, cloreto de polivinila, né? Cuja densidade dos 4, o PVC, a densidade é maior, de 1,22 a 1,30 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, eu forneceria esses 4 materiais e a gente faria a nossa prática. Nós íamos pegar esses materiais e colocar ele num copo contendo água e no outro copo contendo o álcool, né? E a partir daí a gente iria fazer as nossas conclusões, tá bom? E lembrando que aqui é a densidade dos materiais, né? Você pode depois ler essa questão com mais detalhe lá no livro, né? Aqui é a densidade dos 4 materiais, né, que seria dado pelo professor, e aqui é a densidade das soluções que seriam colocadas nos copos, né, para depois a gente pegar esses plásticos aqui, pedaços, né, desse plástico, e colocar dentro, né, desses 3 líquidos aqui e observar o que iria acontecer, tá bom? A densidade dos líquidos estão aqui, a densidade dos materiais, né, dos plásticos, os 4 tipos de plástico estão aqui, tá? Então imagine que você tem
essas três substâncias, né? A água de torneira, o etanol hidratado e a solução aquosa saturada de cloreto de sódio, tá? Aí tá aqui as três densidades. Imagine você pega esses materiais e joga aqui dentro, joga aqui dentro e joga aqui dentro. Iria acontecer alguma coisa aí, tá bom? Tá? Apesar da gente não fazer essa prática, pelas densidades dá pra gente chegar a algumas conclusões também. Vamos para as questões? Né? Eu já dei uma ideia do que é que poderia ser feito na prática. Vamos para a questão 1. O que explica os diferentes comportamentos das amostras de iguais dimensões? Quando ele fala iguais dimensões, é como se fosse você pegar um pedacinho de um plástico, mas de um tamanho X. Poderia ser um quadrado de 1 centímetro de lado, tá bom? Então, mesma dimensão. Amostras de iguais dimensão, ou seja, eu pegaria o polietileno de alta densidade, um quadradinho de 1 centímetro quadrado, né, de 1 centímetro de lado. O poliestireno também, 1 centímetro de lado. Todos com a mesma dimensão, mesmo tamanho, pronto, mesmo tamanho, tá bom? Então, o que explica os diferentes comportamentos das amostras de iguais dimensões de plásticos quando mergulhados nos líquidos? Né? Então, imagine que você pegou esses 4 plásticos e misturou em água. Você misturou ele com água. Vai acontecer alguma coisa. Você pegou esses 4 materiais e colocou no etanol hidratado. Vai acontecer alguma coisa. Não vai haver dissolução, não vai haver reação química, tá, pessoal? Não vai haver. E você colocou esses 4 materiais em solução aquosa com cloreto de sódio. Vai acontecer alguma coisa. O que pode acontecer é o seguinte: ou o plástico boia nesses líquidos aqui, um ou mais, né? Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ou pode ser os 4, ou pode ser nenhum. Ou eles vão boiar, ficar, né, boiando, ou eles podem afundar, tá bom? Então, aí ele está perguntando, o que explica os diferentes comportamentos de amostra de iguais dimensões de plástico quando mergulhado no líquido? Pessoal, se você pegar esses 4 plásticos e misturar com água de torneira com a densidade de 1 grama por centímetro por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico, ml é a mesma coisa que centímetro cúbico, tá? O que você esperaria? Olha, o poliestireno e o PVC, a densidade é maior. Eu esperaria que eles dois afundassem. Esses dois aqui afundariam, né? E esses dois aqui ficariam boiando, que a densidade é menor, eles não vão afundar. Na água, tá bom? Na água de torneira. Esses dois aqui afundariam e esses dois aqui boiariam na água. Aí, imagine só o que é que a pergunta está fazendo. O que explica os diferentes comportamentos? Por que diferentes comportamentos? Porque o comportamento dos plásticos em água não foi igual. 2 boiaram e 2 afundaram. Então, não foi o mesmo comportamento. Mesmo que eles tenham iguais dimensões, seja tamanhos iguais. Mesmo tamanho. Não interessa se é grande ou pequeno, mas contanto que os 4 sejam do mesmo tamanho. Aí, o que explica isso? A explicação é a seguinte. Os comportamentos diferentes, vamos escrever? Os comportamentos, tudo junto aqui, tá, pessoal? Das diferentes substâncias, aquelas 4 lá, tá certo? Eu queria que você colocasse aqui as 4 substâncias. Eu vou só abreviar aqui: polietileno de alta densidade, o poliestireno, quem mais, pessoal? Polietileno de alta densidade, polipropileno, poliestireno e PVC, tá? O polipropileno, que é o PP, né? PP. O poliestireno, que é o isopor, e quem? O PVC, tá? Vou botar esses 4 aqui. O comportamento dos diferentes materiais se deve a uma propriedade física do material. Propriedade, certo? Física, tá? Do material. Aí vamos botar aqui 2 pontos e vamos dizer que propriedade física é essa, né? Que é a densidade, pessoal. Densidade. Tá bom? Eu não coloquei aqui quais foram os diferentes comportamentos. Eu poderia ter colocado aqui antes, né? Os diferentes comportamentos, eu acho que na verdade era para ser assim, ó, os comportamentos
Eu vou começar aqui de maneira que fica melhor se você botar assim, pessoal. Ó. Os diferentes, deixa eu tentar fazer de novo aqui. Os diferentes comportamentos, tá? Os diferentes comportamentos. Agora eu vou botar em parênteses aqui, fica melhor. Boiar, flutuar, né? Mesma coisa, boiar ou flutuar. Pessoal, isso é uma barra, tá? Boiar é uma barra aqui, ó. Boiar, flutuar ou afundar, tá? Os diferentes comportamentos, boiar, flutuar, né? Ou afundar, né? Dos diferentes materiais, agora sim, ó, horrível minha letra com essa caneta, dos diferentes materiais, porque é estranho você escrever olhando para a tela, não é olhando para como se escreve olhando para o caderno, né? Dos diferentes materiais, aí eu posso colocar aqui, ó, PEAD, que é o polietileno de alta densidade, o polipropileno, o poliestireno, né? E PVC. Aí, PVC, isso aqui é um parênteses, tá, pessoal? Parênteses. Aí, ponto de interrogação. Nesse ponto de interrogação, você pode completar a partir daqui, ó. Se deve, tá, pessoal? Se der, ponto de interrogação, não, 3 pontos. A uma propriedade física de quem? Do material, de cada material. Que propriedade física é essa? Densidade, tá bom? Então, você complementa, a partir daqui, se complementa, né? Se deve a uma propriedade física do material, no caso, a densidade. Essa é digamos, a resposta, a explicação para os diferentes comportamentos dessa prática, tá entendendo? Se você pegar esses 4 materiais, pedacinhos pequenininhos, né, mesmo tamanho, pode ser tamanho diferente também, porque essa diferença de comportamento vai ser em relação à densidade e não ao tamanho, mas aqui ele está considerando de tamanhos iguais. Tudo bem, mesmo que você pegue tamanhos iguais, o comportamento vai ser o mesmo se você pegar tamanhos diferentes, tá bom? Ok? Agora está resolvido melhor essa questão de número 1. Na 2, caso as amostras tivessem tamanhos diferentes, os resultados obtidos seriam os mesmos? Justifica. A resposta é não. Independe do tamanho, tá? Não. O comportamento, deixa eu apagar aqui, que eu acho melhor dizer assim, que o comportamento, tá? O comportamento, né? Professor, o que é esse comportamento mesmo, que eu não fiz a prática? Mas eu estou explicando. Ó. O comportamento, que significa o quê? A mesma coisa da questão número 2. Flutuar, tá? Ou afundar. Não vai haver reação química, não vai haver dissolução de nada aqui. O plástico não vai dissolver em nada. Ou ele flutua ou ele afunda. O comportamento independe do tamanho, né, do objeto, e sim da sua densidade. Então, independe do tamanho. Eu posso colocar objeto grande, objeto pequeno, ele vai flutuar ou afundar, mas não é por causa do tamanho, é por causa da densidade, da relação massa-volume desses materiais aí, ó. Massa-volume, densidade. Depende disso aqui. E não depende do tamanho. Eu posso colocar o PVC, 2 pedaços de PVC na água, que eu sei que vai afundar, pode ser um pedaço de 1 centímetro, um quadrado de 1 centímetro de lado, e pode ser um outro quadrado de 5 centímetros de lado. Não quer dizer que o de 5 vai afundar e o de 1 vai flutuar. Não, os dois vão afundar, porque a densidade é 1,22 a 1,30, ou seja, maior do que 1. Quando você mistura substâncias, que essas substâncias não se dissolvem, né, com o líquido, e a densidade dela é maior do que desse líquido, afunda. Se for menor, flutua. É o caso da água e óleo. A água tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Tá aqui, ó, ou 1 grama por ml. Tá? Já o óleo tem uma densidade em torno de 0,9, é menor. Como o óleo não se mistura com a água, né? O que é que acontece quando você mistura água e óleo? O óleo flutua na água, porque a densidade dele é menor.
Tá entendendo? Mas mesmo se você botar uma gotinha de óleo, ela vai flutuar. E se você botar muito óleo, ele vai ficar na parte de cima. Vai flutuar na parte de cima mesmo, sem se misturar, lógico. Tá bom? Tá respondida essa questão número 2 aqui. Tá ok, pessoal? Coloca as amostras analisadas em ordem crescente de densidade. Aí, no caso, é só você pegar essa tabela aqui e colocar em ordem crescente. Colocar nessa ordem aqui, pessoal, o PP como sendo o de menor, o PP, né, já que ele quer em ordem crescente, você vai colocar aqui, ó, polipropileno, que é o de menor densidade. É claro, se fosse fazer a prática, eu não daria, por enquanto, essa informação aqui. Essa informação é para ser dada só no final, né? Como eu não fiz a prática, eu já dei a informação, tá bom? Só no final da prática, né, você vai pegar os materiais e vai dissolver, né, nos líquidos, água, etanol e tal, né? Então, como eu já estou dizendo, as densidades desses materiais, né, você já pode colocar ele em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Se eu não tivesse essas densidades, eu ia colocar em água. Quando eu colocasse esses 4 materiais, 4 pedacinhos, um pedacinho de cada desses materiais na água, 2 iriam o quê? Ó, afundar e 2 iriam flutuar. Aí eu já saberia que o PE, o polietileno de alta densidade, e o polipropileno tem uma densidade menor, porque flutuou na água. Tem uma densidade menor do que 1, e esses dois aqui teriam uma densidade maior do que 1. Eu posso não saber quanto é a densidade, tá entendendo? Mas eu sei que a densidade desses dois é maior do que 1 porque eles afundaram. E esses dois aqui é menor do que 1. Né? Aí depois eu ia colocar os 4 em etanol, nessa densidade aqui. Ó. E depois eu ia colocar em solução saturada de cloreto de sódio, que é 1,2 gramas por ml, a densidade, né? A relação massa-volume. Então, depois que eu colocar nesses dois aqui, é que eu vou conseguir separar, exatamente saber quem é o menor e quem é o maior densidade. Então, como já está dando aqui, é só você pegar polipropileno, que ele é o de menor densidade, depois vem o PE AD, que é o polietileno de alta densidade, depois vem o poliestireno e o PVC. Pronto, nessa PVC. Nessa sequência você tem, isso aqui é um ponto, pessoal, de interrogação. Ponto final. Nessa sequência, PP, PEAD e PS PVC está em ordem crescente de densidade. Tá bom? Ordem crescente de densidade. Só recapitulando, se eu não desse isso aqui, nós teríamos que misturar ainda com etanol e com solução saturada de cloreto de sódio para a gente saber exatamente quem é a densidade aí mais ou menos, né? Para a gente poder separar. Porque quando eu misturo só com água, eu tenho 2 que flutuam e 2 que afundam. Eu não sei quem é mais denso desses 2. Eu não sei quem é mais denso. Depois que eu colocasse aqui, por exemplo, esses 2 aqui, se eu colocar esses 2 nessa solução de cloreto de sódio, esse PS vai flutuar. Esse PVC ele vai afundar, porque a densidade dele é maior. Tá vendo? Aqui é maior do que 1,2. 1,22 é 1,30, é um pouquinho maior. Então, provavelmente esse aqui ia afundar e esse aqui, ele ia flutuar. Então, eu já saberia que o PS, a densidade dele seria menor do que o PVC. Eu posso até não saber a densidade, mas saberia que um era mais denso ou menos denso que o outro. Tá bom? Tá resolvida essa questão número 3 aqui, nessa sequência. E vamos deixar essa sequência aqui para o próximo vídeo, tá ok? Que Deus abençoe a todos vocês, pessoal.